Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos? Um grande prazer agora, esta quarta-feira, gravar este precioso vídeo sobre uma das aparições mais impactantes de Nossa Senhora. Bom, primeiro só um pequeno contexto. O que é uma aparição mariana? Como todos bem sabem, isso é dogma católico, mas falarei dele futuramente. Maria não é só sempre virgem, tá? Antes, durante e depois do parto. Como ela foi concebida sem pecado, diferente de nós que morremos, Maria pode até ter morrido ou até dormido, mas ela foi assunta de corpo e alma ao céu, como nós seremos no dia da ressurreição, no juízo final. Então, Maria está de corpo e alma no céu da mesma forma que Jesus ressuscitou, corpo santificado. Então, Jesus poderia estar em qualquer lugar a hora que ele quisesse e como ele quisesse. Maria também tem essa mesma capacidade, pois, diferente de nós, ela foi assunta aos céus. Ela está lá de corpo e alma. Tendo entendido isso, vamos falar então sobre a aparição em Fátima. Nossa Senhora de Fátima, ou melhor, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Fátima é uma região de Portugal onde Nossa Senhora apareceu, tá? Para 3 pastorinhos, ou seja, três crianças que cuidavam de ovelhas. São eles São Francisco Marto, Santa Jacinta Marto e a Lúcia dos Santos. São primos, os 3 eram primos, tá? A primeira aparição aconteceu no dia 13 de maio de 1917, ao meio-dia. Sempre nos dias 13 ao meio-dia, até outubro do mesmo ano, Maria apareceu para os 3 pastorinhos. Então, basicamente, essa é a aparição, tá? Porém, muita gente se esquece que antes de Maria chegar, um anjo anunciou que ela viria. Olha que irônico, sempre um anjo anunciando a presença de Maria. Esse anjo é conhecido como o Anjo da Paz, né? Ou o Anjo de Portugal, como muitos portugueses costumam chamar, é o Anjo de Portugal. Em 1916, os pastorinhos afirmaram ter recebido também a presença do anjo que anunciou que Maria viria. A aparição foi como um clarão, um brilho enorme, uma luz, como se fosse o sol aqui na Terra. Não só o sol normal, mas um brilho gigantesco. Tipo como quando Jesus apareceu para Paulo e ele caiu por terra. Foi um clarão ao meio-dia, depois deles rezarem o terço. Então eles estavam rezando o terço e isso aconteceu numa região chamada Cova de Ira, tá? Em Valinhos, Fátima. Posteriormente, Nossa Senhora apareceu à irmã Lúcia, tá? Porque Lúcia cresceu, os primos dela morreram muito jovens, mas ela ficou mais velha e ela foi para um convento, tá? É o chamado Convento de Tuy. E ela afirma também, isso já em 1925, que ela continuou recebendo aparições de Maria de 10 de dezembro até 15 de fevereiro de 1926. Então, dezembro de 25 até 26. A venerável irmã Lúcia recebeu nessas pequenas aparições alguns pedidos de Nossa Senhora. Uma devoção mariana aos 5 primeiros sábados, tá, no mês, confessar-se, comungar em reparação aos danos ao Imaculado Coração de Maria. Quando Lúcia, isso aconteceu quando ela ingressou no Carmelo de Santa Lúcia. Afirmou ter tido outras visões menores, tá? Mas eu já vou então agora entrar em detalhes dos 3 mistérios de Fátima, ok? Essas visões são conhecidas também como os segredos de Fátima, né? São os segredos. Por que segredo? Porque foi mantido um certo sigilo para não gerar pânico, né? Onde cada um deles foi revelado na hora certa. O primeiro segredo de Fátima, o primeiro mistério, a primeira grande revelação, foi uma visão do inferno. Nossa Senhora em Fátima mostrou o inferno aos 3 pastorinhos. Mostrou que era necessário oração e penitência, porque o destino era terrível, tá? As almas dos pecadores. E ela pediu para que eles rezassem, para que os pecadores fossem santificados a fim de evitarem o inferno. Então, se vocês pegarem, existem fotos
hoje se popularizaram, na época eram raras. Dos 3 pastorinhos pós a visão do inferno, eles estavam apavorados, porque de acordo com eles era terrível, eles viam as almas sendo atormentadas, tá? O segundo segredo de Fátima, esse aí é um dos mais impactantes, pelo seguinte: já não bastava a visão terrível do inferno, onde eles viam as almas queimando, gemendo, chorando de forma terrível, os demônios aparecendo de formas animalescas, grotescas no inferno, assustadoras. Nossa Senhora também nos revelou a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na época da visão de Fátima, Pio X era vivo. Percebam, ia vir São Pio X, ele ia falecer, Bento XV iria assumir e Pio XI depois. Olha o que Nossa Senhora de Fátima nos diz, abre aspas: a guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo e seus crimes por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e comunhão reparadora nos primeiros sábados. Lembra quando eu disse que nas visões particulares com a irmã Lúcia, ela falou sobre as cinco santificações do sábado e a comunhão? Aqui, do que Nossa Senhora está falando? Ela preveu a Primeira Guerra Mundial, isso foi mais ou menos julho, começou a guerra, ela falou: a guerra vai acabar, vai vir uma pior. Ela preveu a Segunda Guerra Mundial e o pontificado que isso ia acontecer, o pontificado de Pio XI. Olha que terrível. E ela também fala sobre os erros da Rússia. Muitos acreditam ser o comunismo, tá? Por quê? Porque o comunismo, todo mundo sabe, é uma das ideologias mais terríveis que tem, mais anticristãs que existem. E Maria falou sobre os erros da Rússia, queria que consagrasse o coração de Maria à Rússia. Percebam, ela falou muito sobre a devoção ao Sagrado Coração de Maria, ao Imaculado Coração de Maria. Então o que acontece? Antes existia essa devoção, mas ela não era tão forte quanto quando Fátima apareceu, ficou muito mais forte. Tanto que quando vocês verem uma imagem de Fátima, sempre tem ela com o coração ressaltado, porque ela sempre deixou claro a devoção ao coração, né? Abre aspas: se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Olha isso daqui ela falou: se não atenderem a minha consagração antes, a Rússia vai espalhar os seus erros. Lembrem-se, Guerra Fria. O que a Rússia fez com o mundo? Hoje nós temos a China, um país que persegue cristãos, Nicarágua, Cuba, Venezuela, países que são de ideologias marxistas e que perseguem os cristãos até hoje. Até hoje. Isso Fátima previu em 1917. Para vocês terem uma noção, quando Fátima previu isso aos pastorinhos, a Revolução Russa não tinha nem começado. Na verdade ela começou, mas os bolcheviques não tinham tomado o poder. Isso ela falou cerca de julho, o segundo mistério. E a Revolução aconteceu em outubro. Olha que coisa. Então veja, Nossa Senhora preveu, na verdade ela sabia, né? Porque o filho dela é o Deus onisciente, o que iria acontecer. E o Santo Padre, e teria muito sofrido aqui, ó. Nós teremos perseguições à Igreja, ó, o que acontecendo com a Nicarágua. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Olha isso, a Segunda Guerra Mundial, terrível, o Afeganistão, o Oriente Médio, a Síria, hoje a Ucrânia. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará, tá? Um equívoco muito comum que se tem é: o Pio XII fez a consagração do Imaculado Coração de Maria à Rússia, São João Paulo II também, mas a primeira que fez foi a Beata
Muita gente confunde com o próprio Pio XII e João Paulo II sendo os primeiros, mas não, foi a beata Alexandrina de Baltazar, tá? Então o coração, a Rússia já está consagrada, agora nós temos que esperar Maria triunfar, mas a gente sabe que vai. E o terceiro segredo de Fátima, que talvez seja o mais cabuloso dentre eles, fora ela previu a Segunda Guerra Mundial, mas ó, a tentativa de assassinato do Papa em uma penitência. Nós temos que fazer penitência, vocês vão entender. Segundo as interpretações dos pastorinhos, e ainda foi confirmado há algum tempo atrás pela irmã Lúcia, um bispo vestido de branco que reza por todos os fiéis é o Papa. Também ele caminhando penosamente para a cruz, por entre os cadáveres dos martirizados. Bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares, cai por terra como morto sob os tiros de uma arma de fogo. Por que muita gente associa isso a João Paulo II? São João Paulo II, no pontificado dele, houve muita perseguição aos cristãos. Na América Latina nós tivemos o apogeu dos vários regimes comunistas. E também, para piorar, também na África, na Ásia. E uma coisa que aconteceu justamente no dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, só que de 1981. Em 81, no dia de comemoração de Fátima, olha como teologia maravilhosa. Não o que aconteceu com o Papa, claro. São João Paulo II foi vítima de um atentado que ele quase morreu. Um turco muçulmano nacionalista, extremista, meteu tiros, atirou contra João Paulo II. São João Paulo II disse: uma trajetória da bala veio, a mão de Nossa Senhora mudou. Ele quase morreu. Ele agonizou de dor. A roupa, a batina ficou toda sangrando. Tá? Olha que terrível. E faz todo sentido ser João Paulo II, porque foi justamente no dia de Fátima, 13 de maio. O dia que ela apareceu, o dia litúrgico dela, 13 de maio, no dia que eles estavam comemorando, aconteceu. Mas João Paulo II saiu vivo. Tá? A outra parte desse terceiro mistério é a penitência. Tá? Voltar-se para Deus. Abre aspas. Depois de duas partes que já expus, isso irmã Lúcia falando, tá? Vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com a espada de fogo na mão esquerda. A cintilar despedia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho da mão direita. Expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. Vamos dizer, o que o anjo quer nos dizer, e Nossa Senhora também: façam penitências para que seja purgado e purificado o mundo. Nós precisamos fazer penitência, oração, penitência. O que é penitência? Dormir no chão, fazer jejum, orar no sacrário, obedecer às ordens do padre na confissão. Tem várias formas de penitência para a gente poder mortificar e fortalecer a nossa alma. Tá? Só que guardem bem no coração de vocês. Por mais que essa revelação tenha acontecido para 3 pastorinhos, só aconteceu para eles, tá? E depois para a irmã Lúcia. Não é uma revelação pública. A única revelação pública foi Jesus Cristo. Tá? Foi Jesus Cristo. Isso se trata de uma revelação privada. Por mais que Nossa Senhora de Fátima seja uma revelação que a igreja fala, atesta que aconteceu. Santa Jacinta e São Francisco são santos, né? Já até deu o nome aqui, ou seja, 2 dos pastores são santos. Você não é obrigado a acreditar, tá? Por quê? Porque é uma visão. Visões podem ser certas, podem não acontecer, mas eu acredito particularmente. Eu acredito em Nossa Senhora de Fátima. Principalmente o que mais pega foi ela ter previsto a Segunda Guerra Mundial e o pontificado de Pio XI, quando começou a guerra, em 1939. E aí ele morreu e deixou essa bomba para Pio XII. Assim como Pio X morreu e deixou a bomba da guerra para Bento XV. Então veja como Nossa Senhora foi precisa. Né?
mas espero que o Sagrado Coração de Maria triunfará. Definindo agora como Nossa Senhora apareceu. Ela apareceu uma mulher de cabelos castanhos, pele branca, manto e véu brancos, sem o azul, como nós costumamos ver, e muito, de acordo com a descrição, belíssima. Nós costumamos colocar o Imaculado Coração. Por quê? Porque ela falou sobre a devoção desse coração, só que na última aparição dela, ela também falou o nome. Os pastorinhos tiveram a visão e 70 mil pessoas aguardavam. E elas disseram: eu sou a Senhora do Rosário. Então por isso que o nome completo, o nome formal é Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Por isso que nós temos ícones de Nossa Senhora com o rosário na mão. Imagens dela com o rosário na mão, justamente por isso. Nós costumamos também colocar a coroa. Então quer dizer que Maria era branca do jeitinho que é? Não. Como Maria possui o corpo santificado assim como Jesus, dependendo dos lugares onde ela aparece e apareceu ao povo, ela mudou a sua aparência para que o povo se identificasse nela e ao mesmo tempo percebesse que fosse Nossa Senhora. Por exemplo, quando ela apareceu em Guadalupe, que vai ter o vídeo dela, Nossa Senhora de Guadalupe, ela é um pouquinho mais vermelha, lembrando um pouquinho mais uma indígena, uma latina com os mexicanos. Quando ela apareceu aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, não confundir com a Mãe do Brasil, que é outra aparição, ela era uma estátua marrom, negra. Olha que bacana. Nossa Senhora Rainha da China, Nossa Senhora de... eu esqueci o nome do Japão, da região do Japão onde ela apareceu. Nossa Senhora Mãe da Rússia. Então veja, tem várias aparições de Nossa Senhora. Sempre dá para ver que é Maria. O rosto é o mesmo, basicamente. O que muda às vezes é a cor da pele e a roupa que ela está usando, assim como Jesus, que tinha despido as suas roupas, as roupas que ele estava sendo envolvido em seu corpo, mas ele apareceu com um manto branco brilhante, ou seja, ele pode mudar de roupa. Então veja, essa aparição maravilhosa de Nossa Senhora, que sob a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, possamos agora nos repousar e aproveitar os dias que virão. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de em paz, meus irmãos.